Eu queria que você falasse um pouquinho de como o misticismo te ajudou também na sua carreira profissional, que é algo que eu acho que nenhum dos nossos convidados até agora pode falar tão bem quanto você. Olha, é muito engraçado, porque eu acabei me tornando empresário por acaso, né? Porque eu era um espiritualista. Uhum. Então, o meu trabalho era. Na verdade, tudo aconteceu na minha vida meio que por acaso, viu, Thiago? Eu me tornei escritor por acaso, virei empresário por acaso, que não é bem um acaso, né? Se a Sério? gente for pensar É, então já tem nesse a ver com esse sentido. misticismo aí, né? O destino e tal. Exato, né? Não é exatamente um acaso. Mas, enfim, eu comecei a minha carreira escrevendo livros. Eu tenho hoje 17 livros publicados, 2 best-sellers aqui publicados no Brasil. E aí eu comecei a fazer, em 2005, um evento chamado Conferência de Wicca e Espiritualidade da Deusa. Era um evento para praticantes da religião Wicca, um congresso. Uhum. E aí, nesse congresso, sempre acontecendo, acontece até hoje, né, em hotéis aqui, em centros de Então, mas convenções assim, dentro de da onde hotéis. veio a iniciativa? Você tinha uma rede de amigos que todos, né, tinham essa mesma espiritualidade, curtiam esses mesmos assuntos, e aí você montou esse congresso? Como é que foi? Nada, menino, falei, vamos fazer. Aí as pessoas da minha comunidade espiritual Uhum. abraçaram a ideia. E E aí qual a era o gente fez. contato com esse pessoal da sua comunidade? Se tinha um Então, local específico, tinha um site? então vou voltar a falar um pouco como é que funciona a Wicca, que aí você vai entender melhor. A Wicca Beleza, ela é não, uma pode religião que tem falar, eu tô células. curioso nessa parte também. A Wicca ela é uma religião que tem células. Essas células são como se fossem templos religiosos. A única Uhum. diferença é que a Wicca ela não tem verdadeiramente templos montados, né? A gente tem um conceito de templo. O templo para a gente é o grupo que se reúne em qualquer lugar, né? Certo. E aí, eu sou sacerdote dentro dessa religião, me iniciei na Wicca quando eu tinha 17 anos de idade, Uhum. então percorri todo o processo dentro da Wicca para me tornar um sacerdote e poder orientar pessoas nesse caminho, poder orientar pessoas dentro dessa espiritualidade e iniciar pessoas dentro desse caminho, que a Certo. Wicca ela é um caminho de iniciação, um caminho iniciático. Então, ao longo, obviamente, da minha vida, né, eu me tornei escritor, me tornei uma pessoa conhecida dentro desse segmento e pessoas começaram a me procurar para serem instruídas por mim, como acontece até hoje, né? Apesar de eu hoje ser bastante, né, empresário, mas ainda mantenho o meu lado sacerdotal. E aí, então, nessa comunidade, a gente sempre fazia e fizemos e fazemos até hoje alguns eventos para a própria comunidade estendida da religião, para as pessoas que não fazem parte da nossa comunidade interna, mas que fazem parte da Wicca. Então, a gente sempre fazia encontros no parque, rituais abertos para essas pessoas. E uma das nossas ações, naquele momento, em 2005, era fazer um congresso de bruxaria e espalhar isso para as pessoas através da internet. E as pessoas que tivessem interesse sobre isso Ah, se legal. inscreviam e participavam do evento, né? Entendi. E aí, quando a gente foi É o pensar quê? em Foi fazer, Facebook na época? na época ainda era Orkut, Orkut? faz tempo, depois que a gente migrou para o Facebook. Olha só. E aí, então, as pessoas, naquele momento, quando a gente foi fazer o evento, nós pensamos como que seria o evento. Então, seria um evento onde nós teríamos uma programação de palestras, de vivências, de rituais, mas que ao redor as pessoas pudessem comprar produtos relacionados à comunidade da Wicca, para Uhum. que os artesãos dessa comunidade pudessem se beneficiar desse evento. Então, nós fizemos um chamado para esses artesãos, para que eles, quem tivesse interesse em expor nesse evento, participasse dessa exposição. E assim, nós fizemos a primeira edição, acontecendo, né, Olha que uma legal. pequena feirinha dentro do evento, ali no hall do hotel mesmo. E aí depois nós fomos para o Rio de Janeiro fazer esse evento no Rio de Janeiro, fazer a Andrei, desculpa, conferência. você já começou a tratar isso como um negócio ou ainda meio que era um hobby ali e tal? Porque Não, se era uma ti- coisa totalmente voltada para a comunidade, porque você né? já tinha retorno financeiro ali ou não? Nenhum. Nenhum. Eu tive um Olha que retorno financeiro legal. através dos meus livros, mas não através do evento em si. O evento ele era realmente para fomentar a cultura espiritual da nossa Aí comunidade, você já, né? já tinha os livros escritos, né, nessa Já altura. tinha. Meu primeiro livro eu escrevi com 18 anos. E Nossa! o meu primeiro best-seller, ele se tornou um best-seller, né? O Wicca, a Religião da Deusa, foi publicado no ano 2000. Então já era uma referência dentro da Wicca naquela época, Olha né? só.
faz um tempinho aí, porque eu já tô com quarenta e E a três. questão de escritor, né? De começar a escrever esses livros correlacionados, é, era algo que você já gostava também? Ou foi só meio que também, né? Você queria compartilhar aquele conhecimento que você tinha sobre o assunto e você escreveu o livro? Como é que foi? Cara, eu sempre gostei muito de ler. E aí eu decidi fazer um grupo de estudos, antes das coisas serem muito mais formalizadas, Uhum, eu fiz um grupo de estudos ali com pessoas ao meu redor, vizinhos, pessoas conhecidas, sobre o Wicca. E aí eu fazia uma apostila na época digitada na máquina, né, era máquina de escrever naquele uhum, tempo, e a gente entregava essa apostila a cada 15 dias. Nós tínhamos uma reunião para estudar os temas da Wicca, e eu entregava essa apostila para as pessoas. E aquilo foi tomando um corpo, foi tomando um volume. E aí uma das meninas que fazia parte desse grupo de estudos, ela virou para mim e falou assim: por que você não transforma isso daqui que você está entregando para a gente, essas apostilas, em um livro? Aí eu falei, mas será? Né? Aí ela falou, não, acho que é super legal, não tem nada muito no mercado. Na época tinha 3 livros, mas de pessoas de fora do Brasil. uhum, Esses livros até estavam fora do catálogo. Ela falou, acho que iria ajudar muito as pessoas que, para elas se descobrirem, para elas se conhecerem, se entenderem como como bruxas, né? uhum. Aí eu falei, olha, isso é interessante. E aí eu reuni todo esse material, e na rua da minha casa tinha uma editora bem pequenininha, uma editora Germinal. Aí eu bati na editora, falei, olha, eu tenho aqui uns originais, eu queria que vocês avaliassem. E aí deixei com a editora, com a menina na época, e logo depois, em torno de um mês e pouquinho, o Jô me chamou para fazer uma entrevista no programa dele. Ainda ele estava no SBT naquela época. Nossa, E você o foi no programa do Jô. Jô, Olha é, só. Tô entrevistando um cara que. Eu tô falando com um cara que foi no Jô, olha que. fui da Que Jô duas honra. vezes. Que Fui duas legal. vezes. Eu fui quando ele Era estava um no dos meus SBT e sonhos isso depois. aí. Pena que, né, hoje em dia é mais Ah, difícil, mas, pô. Quando eu via quando era pequeno, eu falava, nossa, acho que é a percepção que eu tinha, né? Você ser chamado pra entrevistar, ser entrevistado no Jô era é meio que um só. atestado de sucesso, né? E É, querendo ou não é, sem dúvida, né? com certeza, pai. É importante para o meu currículo, né? Eu fui 2 vezes. Fui Uhum. quando ele estava no SBT e depois já na Globo, né? Olha só, O meu programa, inclusive, foi um dos últimos do SBT que ele fez. E legal. aí ele me chamou para fazer o programa, para ser entrevistado, e eu comuniquei à editora, falei, olha, eu fui convidado para fazer o programa do Jô. A editora, na hora, quis assinar o contrato, obviamente, para publicar o livro, porque o Jô tinha aquela tradição de que todas as pessoas, todos os autores que iam no programa dele se tornavam um sucesso de vendas, né? Uhum. E aí eu participei do programa do Jô, naquela época o livro ainda não tinha dado tempo de sair, porque foi uma coisa, né, muito próxima, mas foi importante para me dar uma projeção e foi importante para o que se seguiu depois, porque eu levei esses manuscritos para uma amiga minha, que era a Heloísa Galves, que era dona da rede Além da Lenda. Você deve lembrar dessa rede. Foi muito famosa, tinha em todos os shoppings, foram mais de 50 lojas, era uma franquia bem famosa aqui no Brasil, da década lá, do finalzinho da década de 90, né? Ela começou em 92, foi naquele momento do boom do esoterismo no Brasil. E ela vendia os gnomos, né? Aqueles gnomos, os bonequinhos de gnomos, e com É, isso minha ela irmã tinha conseguia. um. Minha Então, irmã tinha um. com isso, ela conseguiu criar um verdadeiro império, que foi Além da Lenda, ao ponto de ter 50 franquias no Brasil. Não tinha um Nossa. shopping que você entrava que não tinha Além da Lenda. E o que acontece? O movimento esotérico ele foi aos poucos caindo. Ele teve esse boom na década de 90 e aí ele sobreviveu até mais ou menos 2003, sofridamente 2005, né? E com isso, Além da Lenda acabou falindo, acabou fechando. A Heloísa também já faleceu há aproximadamente 11 anos. Mas ela foi muito importante porque quando eu levei o livro para ela fazer o prefácio, ela tinha acabado de voltar, olha as coincidências, ela tinha acabado de voltar da editora Gaia, que é um dos selos da editora Global, que é uma grande editora, e ela falou assim, nós vamos fazer o selo Gaia Além da Lenda. Vamos publicar esse livro pela Gaia? Aí eu virei para ela e falei, eu não posso porque eu já assinei contrato com uma outra editora. Aí ela virou para mim e falou assim, eu vou fazer o prefácio deste livro, mas você escreve um livro para a gente publicar em 6 meses? Eu virei para ela e falei, Elô, é pouco tempo, não dá para escrever um livro em 6 meses, né? Aí ela falou, não, eu sei que você vai conseguir. E eu escrevi até em menos tempo esse livro. O meu primeiro livro, que foi para essa editora pequena, não foi o livro que me deu mais notoriedade.
Uhum. mas foi o livro que ela pediu para eu escrever. Foi o Wicca, a Religião da Deusa, que hoje está na 54ª edição. Já foram vendidos mais de 250 mil exemplares, o que representa mais de 1,5 milhão de pessoas que leram esse livro no Brasil, né? E foi assim que o movimento Legal. começou. Foi assim que as pessoas começaram a se Ô, juntar, foi Claudinei, assim você que a vê que gente eu pedi pra, né? Eu tive que te forçando, porque às vezes até a gente esquece, né? Mas você vê como detalhes fazem uma diferença absurda, né? E como às vezes. Isso eu acho importante, né? Que como eu falei pra você, você tá ciente, né? O nosso canal aqui, o objetivo é justamente, né? Pegar um pouquinho dessa experiência sua como profissional de sucesso pra servir de inspiração pra outras pessoas. E eu acho muito legal essa questão de às vezes você colocar um hobby seu ou uma coisa que você é muito bom, né? Você tem facilidade, eu sou bom com as mãos, né? Eu sou hábil com as mãos. Ou sei lá, meu, sou muito fã disso, eu gosto de tocar tal coisa. Ou até mesmo questões de religião. Eu sigo isso com muita fé, é um assunto que eu gosto, que eu estudo, que eu me aprofundo. E eu não, né, eu até queria pegar a sua opinião, porque eu sou totalmente. Eu não sou contra você misturar religião com negócio. Eu acho Uhum, que até tem gente que fica com excesso de zelo nesse sentido, mas se você gosta daquilo, aquilo você está conseguindo agregar para outras pessoas e você, né, pode sobreviver daquilo, todo mundo tem que sobreviver, né? Todo mundo tem que ganhar dinheiro. Então, se você está fazendo bem pro próximo, entregando algo que a pessoa está disposta a pagar, por que não? E às vezes, né, eu não sei se você já passou por isso, algumas pessoas quando entram na questão de religião, e eu estou falando de qualquer tipo de religião, é, coloca como se fosse uma coisa que não pode, né, misturar uma coisa com a outra, que daí é capitalismo, não sei o quê. E eu acho que isso não faz sentido algum. Tanto que, por exemplo, você vai, né, contratar um padre pra rezar numa cerimônia de casamento, você vai ter que pagar pro cara, é justo, né? O cara tá trabalhando. Então, assim, mas é legal esses detalhes justamente que você fazer de uma religião que você tinha, que você acredita e tal, até hoje, né, sem dúvida. Mas você não simplesmente acreditava e seguia, né? Você se especializou, você virou realmente um hobby, uma coisa que você gostou de se aprofundar. E é uma coisa que não é tão comum, né, para as outras pessoas. E você começou, né, aos poucos, né, às vezes por um pouquinho de sorte, né, destino e alguma coisa do tipo, transformar isso num negócio que fez você chegar onde você chegou hoje. E você vê que, né, você começou simplesmente sem essa intenção, né? Você tinha um grupo, você queria compartilhar esse conhecimento com as outras pessoas e tal. Uma coisa totalmente até às vezes altruísta. Aí você isso. começou a escrever, outra pessoa que teve que te dar o toque. Por que você não faz um livro? Daí ela fez o livro, por que você não publica? E aí as coisas foram meio que acontecendo naturalmente em cima de um sonho, de uma coisa que você gostava mesmo, que era um negócio que era um prazer seu de verdade, né? E o meu sonho, Thiago, foi também sempre que a própria comunidade pudesse sobreviver da comunidade, né? Porque por isso que quando a gente fez a primeira conferência de Wicca, que aí depois eu vou contando a história para chegar até a Mystic Fair, eu quis chamar esses artesãos, eu quis chamar essas pessoas, porque eu sempre achei que era importante que a própria comunidade ela fosse uma plataforma